Obsessão por se tornar milionário não é pensar em dinheiro o dia inteiro. É dar a uma meta financeira autoridade suficiente para mudar decisões reais, sem permitir que ela destrua saúde, relações ou julgamento. Repetir que deseja riqueza não produz patrimônio. O que transforma uma intenção em força é o momento em que a agenda, o uso do tempo, os limites e as escolhas começam a obedecer a um propósito definido. Este audiolivro não promete que a mente cria dinheiro por magia. Competência, ação, oportunidade, tempo e administração de risco continuam indispensáveis. A mente entra antes. Ela decide o que merece atenção, o que será repetido, qual desconforto vale suportar e quando uma estratégia precisa ser corrigida. Enquanto o primeiro milhão for apenas uma imagem agradável, urgências antigas continuarão vencendo. Quando ele se tornar um critério de decisão, sua identidade financeira começa a mudar. O primeiro passo, portanto, não é investir, pedir demissão, nem assumir riscos. É criar um contrato que transforme ambição em comportamento verificável. Capítulo 1. Faça o milhão governar decisões reais. Uma meta só começa a reorganizar a vida quando recebe autoridade sobre escolhas que antes eram automáticas. Dizer "quero ser milionário" pode provocar entusiasmo, mas ainda não estabelece direção. A frase precisa ganhar definição, motivo, limites e prova. Sem esses elementos, o desejo muda conforme o humor. Com eles, transforma-se em um contrato mental. Comece pela definição. O que significa o primeiro milhão para você? A resposta mais óbvia é possuir um patrimônio líquido equivalente a 1 milhão na moeda que orienta sua vida financeira. Mesmo assim, o número precisa ser traduzido. Para uma pessoa, ele representa não depender de um único pagador. Para outra, significa proteger a velhice, ajudar os filhos sem tornar-se vulnerável ou conquistar liberdade para recusar trabalhos degradantes. O valor permanece importante, porém a função concreta impede que a meta vire fantasia de luxo. Em seguida, esclareça a razão. Uma razão vaga, como "quero viver melhor", desaparece diante de uma conta inesperada, de uma semana cansativa ou de uma crítica familiar. Uma razão útil descreve o que mudará e por que essa mudança merece anos de esforço. Talvez você queira que nenhuma emergência básica obrigue sua família a pedir dinheiro. Pode desejar trabalhar porque escolhe, não porque qualquer interrupção colocaria tudo em risco. Também é possível que o objetivo seja provar a si mesmo que décadas de dependência não precisam definir o restante da vida. Não procure uma frase bonita, procure uma razão capaz de sobreviver a dias sem recompensa. O terceiro elemento são as decisões que passarão a obedecer à meta. Uma obsessão produtiva não exige que todo assunto seja reduzido a dinheiro. Exige, isso sim, que escolhas financeiras, profissionais e de uso do tempo sejam examinadas à luz do patrimônio que você pretende construir. Antes de aceitar uma nova despesa recorrente, pergunte o que ela retira da sua margem. Ao decidir como usar 2 horas livres, considere se parte desse tempo poderia ampliar uma habilidade, uma relação profissional ou uma fonte futura de renda. Diante de um aumento, observe se a renda adicional fortalecerá capacidade e patrimônio ou apenas elevará permanentemente o padrão de consumo. Nada disso obriga você a viver sem prazer. O contrato serve para impedir que prazeres automáticos tenham mais autoridade do que objetivos conscientes. O quarto componente são os limites. Este ponto protege a tese central do livro contra sua pior distorção. Obsessão não significa negligenciar tratamento médico, dormir cada vez menos, esconder decisões do cônjuge, abandonar pessoas dependentes, contrair dívidas que não compreende ou apostar recursos essenciais em promessas de retorno rápido. Uma meta que destrói julgamento não está governando a mente, está sequestrando-a. Por isso, escreva aquilo que não será sacrificado. Saúde básica, honestidade, responsabilidades familiares, legalidade, reserva para necessidades imediatas e capacidade de rever uma estratégia podem fazer parte dos seus limites. Defini-los não enfraquece a ambição, cria condições para que ela dure.
Por fim, escolha uma prova comportamental para os próximos 7 dias. Não tente demonstrar compromisso com um gesto grandioso. Prefira uma ação pequena que produza evidência. Você pode levantar todas as despesas recorrentes, reservar 2 horas para aprender uma habilidade comercializável, conversar com alguém que conheça uma área de interesse, organizar documentos financeiros, cancelar um gasto que já não entrega valor ou calcular seu patrimônio atual sem esconder dívidas. A ação deve ser específica, executável e ligada à construção de capacidade ou margem. Imagine 2 pessoas que repetem a mesma meta. A primeira assiste a vídeos sobre riqueza, sente-se motivada e volta à rotina sem alterar nada. A segunda escreve o que 1 milhão representa, escolhe uma ação semanal, define limites e começa a registrar decisões. Ainda não existe diferença visível no patrimônio. Contudo, uma delas já criou um sistema capaz de produzir continuidade. Essa diferença inicial é pequena demais para impressionar os outros e grande o bastante para mudar um futuro. Seu contrato de obsessão financeira pode caber em poucas linhas. Meu primeiro 1 milhão representa isto. Eu o busco por esta razão. A partir de agora, estas decisões serão examinadas pela meta. Estes limites não serão violados. Nos próximos 7 dias, esta será minha prova. Leia o contrato em voz alta. Se ele soar como propaganda, torne-o mais concreto. Caso dependa de condições que você não controla, substitua promessas de resultado por compromissos de conduta. Você não pode ordenar que o mercado lhe entregue uma oportunidade, mas consegue decidir quanto aprenderá, quais conversas iniciará, que gastos revisará e como reagirá ao primeiro obstáculo. O teste das 4 condições ajuda a verificar se a obsessão já começou. A meta está clara? Possui autoridade sobre decisões reais? Produz evidência comportamental? Preserva limites que mantêm você lúcido e responsável? Quando uma dessas condições falta, o desejo ainda não está pronto para conduzir a vida. Corrija o ponto fraco antes de aumentar a intensidade. O 1 milhão não precisa ocupar todos os pensamentos. Precisa estar presente nos momentos em que seu futuro costuma ser trocado por conforto imediato, aprovação ou distração. A partir de hoje, sua ambição deixa de ser apenas uma preferência. Ela passa a responder por escolhas observáveis. Capítulo 2. O filtro que separa desejo de obsessão. As escolhas mais perigosas para uma meta financeira raramente parecem decisivas. Uma compra pequena, uma tarde perdida, um compromisso aceito por culpa ou um curso iniciado sem propósito não destrói um futuro isoladamente. O problema surge quando centenas de decisões semelhantes apontam para a mesma direção. Por isso, a obsessão precisa de um filtro simples, o bastante para funcionar no cotidiano. Diante de uma escolha relevante, pergunte: isto me aproxima, mantém ou afasta da identidade financeira que estou construindo? Aproxima. Descreve decisões que ampliam capacidade, margem ou opções. Aprender algo que pode ser aplicado, reduzir uma obrigação sem valor, preservar energia para um trabalho importante, fortalecer uma relação profissional confiável ou guardar parte de uma renda extraordinária são exemplos possíveis. Mantém não significa fracasso. Muitas responsabilidades não aumentam patrimônio de forma direta, mas sustentam a base necessária para continuar. Pagar moradia, cuidar da saúde, cumprir deveres familiares e descansar de maneira adequada podem manter a estrutura. A categoria afasta inclui escolhas que reduzem autonomia sem entregar benefício proporcional. Assumir uma prestação apenas para acompanhar o padrão de outras pessoas, gastar tempo recorrente em distrações que deixam culpa, aceitar um risco que não entende ou abandonar um plano útil ao primeiro desconforto. O filtro não serve para moralizar cada café, cada lazer ou cada hora de descanso. Uma vida examinada com rigidez permanente se torna insustentável. A ferramenta deve ser aplicada onde existe consequência: despesas recorrentes, compromissos de tempo, decisões de trabalho, promessas feitas a terceiros e hábitos que se repetem. Considere uma pessoa que recebe um aumento. A reação automática pode ser procurar um carro melhor, porque agora cabe no orçamento. O filtro obriga uma pausa. A prestação aproxima,
Mantém ou afasta? Talvez o veículo atual seja inseguro e a troca preserve capacidade de trabalhar. Nesse caso, a decisão pode manter a base. Em outra situação, o novo gasto consome toda a diferença salarial e reduz a possibilidade de formar reserva ou investir em qualificação. O mesmo objeto produz efeitos distintos porque o critério não é aparência, e sim direção. Outro exemplo envolve tempo. Uma trabalhadora chega em casa cansada e passa 2 horas no celular. Chamar toda distração de desperdício seria injusto, pois descanso também protege desempenho. A pergunta correta é se aquela forma de descanso restaura ou apenas anestesia. Quando o hábito deixa a mente mais exausta e ocupa o único período disponível para um projeto importante, ele afasta. Se 40 minutos de entretenimento ajudam a recuperar energia e depois existe espaço para uma ação prevista, talvez mantenha. O filtro também evita uma armadilha comum: confundir movimento com progresso. Comprar livros que não serão estudados, inscrever-se em vários cursos, criar planilhas sofisticadas e falar constantemente sobre negócios pode dar sensação de avanço. Contudo, uma atividade só aproxima quando produz capacidade utilizável, decisão melhor ou oportunidade concreta. Acumular preparação sem aplicação mantém a pessoa ocupada e imóvel. Ao usar o filtro, acrescente 3 perguntas silenciosas. Esta escolha aumenta o que sou capaz de fazer? Melhora minha margem de escolha? Cria ou preserva opções futuras? Não é necessário responder sim a todas. Basta entender qual efeito está sendo comprado com dinheiro, tempo ou energia. Uma despesa médica pode não criar renda, porém preserva capacidade. Uma conversa desconfortável com um possível cliente pode não gerar resultado, mas abre opção. Uma noite inteira de trabalho pode parecer produtiva e, ainda assim, reduzir clareza durante vários dias. A obsessão madura avalia consequências completas, não apenas o impulso do momento. Durante uma semana, escolha uma decisão por dia e registre a direção. Não tente corrigir tudo. Escreva apenas o que decidiu, em qual categoria colocou e por quê. No fim do período, procure padrões. Talvez suas despesas não sejam o principal problema. Compromissos assumidos para evitar desaprovação podem estar consumindo o tempo necessário. Em outro caso, haverá muita economia e pouca construção de capacidade. Também é possível encontrar um excesso de ações que aproximam no papel, mas não podem ser sustentadas juntas. O objetivo não é produzir uma semana perfeita, é descobrir para onde sua vida realmente está indo. Desejo vive nas declarações. Obsessão disciplinada aparece na direção média das escolhas. Um dia de desvio não anula o contrato, assim como uma decisão correta isolada não comprova a transformação. O que importa é a repetição acompanhada de correção. Quando perceber que uma escolha afasta, evite transformar o registro em culpa. Pergunte qual necessidade tentou atender e procure uma alternativa com custo menor para o futuro. Talvez você buscasse descanso, pertencimento, reconhecimento ou alívio. Essas necessidades são reais. A primeira resposta encontrada não precisa continuar sendo a única. O filtro começa a funcionar quando deixa de parecer uma regra externa e passa a interromper automaticamente decisões incoerentes. Nesse momento, o milhão já não é uma imagem distante. Torna-se um participante silencioso das escolhas que, somadas, constroem ou consomem sua autonomia. Capítulo 3. Pare de pedir permissão ao salário. Receber salário, aposentadoria ou renda fixa não torna ninguém mentalmente dependente. A dependência aparece quando a fonte de renda passa a decidir o que a pessoa considera possível antes mesmo de qualquer análise. Uma oportunidade é descartada porque o chefe talvez desaprove. Uma habilidade não é estudada porque ainda não há dinheiro para o curso ideal. Uma conversa não acontece porque o próximo pagamento parece precisar chegar primeiro. Aos poucos, a renda deixa de sustentar a vida e começa a conceder permissão para vivê-la. Para localizar esse ponto, observe 4 áreas: permissão, calendário, fonte única e reação à perda. Permissão é a necessidade de aprovação emocional.
Pense em uma ação que poderia ampliar sua capacidade financeira sem exigir abandono do trabalho atual. Conversar com um profissional experiente, testar um serviço em pequena escala, atualizar conhecimentos, organizar o patrimônio ou reservar um horário protegido. Quem parece precisar autorizar essa iniciativa? Às vezes, existe uma restrição real, como responsabilidade compartilhada com o cônjuge. Em muitos casos, porém, a proibição foi antecipada pela própria mente. Você imagina críticas, vergonha ou fracasso e chama essa imaginação de prudência. O calendário revela outro tipo de comando. Quantas iniciativas ficam suspensas até o próximo recebimento, mesmo quando poderiam começar sem dinheiro? Pesquisar, planejar, conversar, escrever uma proposta, mapear competências ou revisar compromissos são movimentos possíveis antes de qualquer investimento. Respeitar fluxo de caixa é sensato. Colocar toda a iniciativa em espera é diferente. Quando até ações gratuitas obedecem à data do pagamento, o calendário financeiro passou a governar a imaginação. A fonte única exige uma análise sóbria. Pergunte o que poderia ser ativado se a renda principal fosse reduzida dentro de 3 meses. Não conte apenas dinheiro. Inclua habilidades, experiência, contatos, reputação, ferramentas, tempo disponível e conhecimento de problemas que outras pessoas precisam resolver. A resposta pode ser pequena ou inexistente. Isso não é motivo para vergonha. Tinha um mapa de construção. Dependência cresce quando uma fonte concentra renda, identidade, rotina, convivência social e autoestima. Nesse cenário, qualquer ameaça ao pagamento parece uma ameaça à pessoa inteira. A quarta área é a reação à perda. Recorde uma redução de renda, despesa inesperada ou mudança de regra. Sua primeira resposta foi investigar, ajustar e buscar opções, ou paralisar, esconder e esperar. Medo não prova fraqueza. O indicador importante é a capacidade de pensar enquanto ele existe. Uma mente treinada apenas para receber tende a enxergar a perda como fim da autorização. Uma mente em construção procura estabilizar o presente e recuperar margem de escolha. Reúna agora as 4 áreas e escolha somente uma. Talvez a permissão seja o ponto mais forte. Você sabe o que deseja fazer, mas teme parecer ambicioso. Em outro caso, a fonte única é o risco evidente. Também pode ocorrer que o calendário domine todas as decisões. Não tente resolver a estrutura inteira de uma vez. Selecione uma ação de autonomia compatível com sua realidade. Para reduzir dependência de permissão, faça uma pesquisa privada antes de anunciar planos. Quando o calendário for a principal grade, inicie uma etapa que não exige pagamento. Diante de fonte única, liste 3 capacidades que poderiam ser fortalecidas. Se a reação à perda costuma ser pânico, crie previamente uma sequência. Interromper decisões impulsivas, levantar fatos e conversar com alguém confiável. Uma pessoa pode continuar no mesmo emprego durante anos e ampliar muito sua autonomia mental. Ela usa a renda como base, aprende algo aplicável, forma margem e preserva relações que aumentam opções. Outra abre um negócio e permanece dependente porque um único cliente controla quase tudo e qualquer oscilação destrói sua clareza. A condição profissional não define sozinha a mente. O critério é a capacidade de decidir, adaptar-se e construir alternativas. Pare de esperar que o salário autorize uma mudança completa. Use-o para financiar movimentos proporcionais e seguros. A autonomia não começa no dia em que nenhuma fonte externa é necessária. Surge quando a fonte atual deixa de possuir exclusividade sobre seu pensamento. Seu primeiro gesto não precisa produzir renda, precisa provar que uma parte do futuro já pode ser construída antes da próxima data de pagamento. Capítulo 4. Construa segurança de capacidade. A busca por riqueza se torna imprudente quando trata qualquer forma de segurança como covardia. Moradia, alimentação, saúde e responsabilidades familiares não são obstáculos menores que devem ser sacrificados em nome da ambição. O erro está em acreditar que proteger o presente exige manter a vida imóvel. Segurança duradoura não depende apenas do que entra hoje. Depende do que você será capaz de fazer
quando as condições mudarem. Essa é a segurança de capacidade. Ela pode ser observada em 4 elementos: renda atual, competência, margem e opções. Renda atual sustenta a estrutura imediata. Competência é o conjunto de problemas que você sabe resolver com qualidade suficiente para gerar utilidade. Margem corresponde ao espaço disponível para reagir, dinheiro não comprometido, tempo utilizável, energia preservada, despesas que podem ser ajustadas e apoio confiável. Opções são caminhos que poderiam ser ativados se a situação atual deixasse de funcionar. Nenhuma pessoa precisa ter abundância nos 4 elementos. O risco aumenta quando toda a proteção está concentrada em apenas um. Considere 2 profissionais com remuneração semelhante. O primeiro conhece muito bem sua função, mas parou de atualizar-se. Seu padrão de vida cresceu até consumir quase toda a renda, e os contatos profissionais se limitam à equipe atual. A previsibilidade traz conforto, porém qualquer mudança parece ameaça. A segunda pessoa também valoriza o emprego. Mantém despesas compatíveis com alguma margem, aprende ferramentas relacionadas ao trabalho e conversa com gente de outras áreas. Nenhuma dessas ações garante riqueza. Ainda assim, a capacidade de adaptação é maior. A diferença não está na coragem abstrata, mas na distribuição da segurança. Uma aposentada pode possuir renda modesta e excelente segurança de capacidade se conhece um ofício, tem reputação na comunidade, controla algumas despesas e dispõe de horas para uma atividade compatível com sua saúde. Um executivo bem pago pode estar vulnerável quando toda a renda já foi prometida, a identidade depende do cargo e nenhuma opção foi cultivada. Por isso, o valor recebido é apenas parte do quadro. Faça uma avaliação sem dramatizar. Em renda atual, pergunte se as necessidades básicas dependem de estabilidade que precisa ser preservada. Na competência, identifique o que você sabe fazer hoje e o que perderia valor caso o ambiente mudasse. Para examinar margem, observe não apenas a conta bancária, mas também sua agenda e energia. Uma pessoa sem tempo e permanentemente exausta possui pouca capacidade de reagir, mesmo quando ganha bem. Ao olhar opções, evite fantasias. Conte somente caminhos que poderiam ser investigados ou ativados com algum realismo. Depois, escolha o elemento mais frágil. Se for competência, não compre o primeiro curso anunciado. Descubra qual problema concreto merece ser aprendido e como a habilidade poderá ser demonstrada. Quando a margem for mínima, talvez o passo inicial seja eliminar uma obrigação recorrente, recuperar sono ou reorganizar uma despesa. Caso faltem opções, comece por relações e informação. Converse com pessoas, entenda demandas e observe como sua experiência pode ser transferida. Se a renda atual estiver instável, a prioridade pode ser fortalecê-la antes de assumir projetos adicionais. A obsessão por se tornar milionário precisa respeitar a ordem das condições. Quem está enfrentando uma emergência não deve fingir que possui a mesma liberdade de alguém com reservas e tempo. O movimento inteligente é aquele que aumenta a capacidade sem colocar a base essencial em risco desnecessário. Às vezes, isso significa avançar mais devagar. Ritmo menor não é ausência de ambição, pode ser o preço da continuidade. Conteúdos sobre riqueza frequentemente celebram saltos radicais porque eles produzem histórias atraentes. A vida real é construída por decisões menos cinematográficas. Manter o emprego enquanto aprende, reduzir despesas antes de testar uma ideia, conversar com clientes antes de investir, proteger tratamento de saúde, negociar responsabilidades domésticas e criar uma pequena reserva de tempo. Esses movimentos não parecem obsessivos para quem confunde intensidade com barulho. Contudo, revelam uma mente que se recusa a depender para sempre de uma única estrutura. Escolha uma expansão prudente para os próximos 30 dias. Ela deve fortalecer apenas um dos 4 elementos e caber dentro dos limites definidos no seu contrato. A meta não é sentir-se seguro antes de agir, porque segurança absoluta não existe. O objetivo é tornar-se mais capaz a cada ciclo. Quando competência, margem e opções crescem, a estabilidade deixa de ser uma gaiola confortável
e passa a funcionar como plataforma. Você não precisa destruir o que sustenta sua vida para construir algo maior. Precisa impedir que a proteção de hoje consuma todas as possibilidades de amanhã. Capítulo 5. Corrija o que sua mente condena na riqueza. É difícil perseguir com consistência aquilo que você aprendeu a considerar moralmente suspeito. Muitas pessoas dizem desejar riqueza, mas reagem com desprezo quando alguém fala em dinheiro, lucro ou patrimônio. Associam o milionário à exploração, o conforto à culpa e a ambição ao egoísmo. Essas associações podem ter nascido de experiências reais. Há ricos desonestos, assim como existem pessoas de qualquer renda capazes de agir mal. O problema aparece quando um comportamento condenável é transformado em definição universal da riqueza. Nesse momento, crescer financeiramente parece ameaçar o próprio caráter. Para corrigir o conflito, escolha uma frase herdada que ainda influencia você. Talvez tenha ouvido que dinheiro corrompe, que gente rica só pensa em si, que desejar muito é falta de humildade ou que pessoas da sua origem não nasceram para acumular patrimônio. Não discuta com a frase de maneira abstrata. Investigue seu custo atual. Ela faz você cobrar menos do que o trabalho vale. Provoca desconforto quando precisa negociar, leva a esconder metas para não parecer ganancioso, faz consumir rapidamente qualquer aumento porque conservar dinheiro parece egoísmo. Uma crença importante deixa rastros no comportamento. Em seguida, produza uma distinção. Dinheiro amplia possibilidades, não fornece caráter. Lucro obtido por meio de valor entregue e acordo legítimo não é igual a exploração. Ambição que respeita limites não é compulsão. Ajudar familiares não exige permanecer vulnerável. Humildade não significa recusar capacidade. Essas distinções retiram a mente do pensamento binário, no qual só existem pureza pobre ou riqueza corrupta. Depois, formule uma nova regra de decisão. Ela precisa ser verificável. Em vez de dizer dinheiro é bom, prefira: avaliarei uma oportunidade pela forma como o valor é criado, pelos riscos assumidos e pelos efeitos sobre as pessoas envolvidas. Outra regra possível seria: não reduzirei minha meta apenas para evitar o desconforto de parecer ambicioso. A nova frase não tenta substituir uma superstição negativa por uma positiva. Ela oferece um critério. Considere alguém que cresceu ouvindo críticas a comerciantes bem-sucedidos. Ao começar a prestar um serviço, essa pessoa cobra um valor tão baixo que não consegue manter qualidade nem continuar. A intenção parece generosa, porém o resultado é instável. Quando entende que preço, entrega e sustentabilidade precisam ser analisados juntos, passa a negociar sem transformar cobrança em vergonha. A mudança mental não garante prosperidade, mas remove uma resistência que sabotava qualquer tentativa. Outro conflito surge com o pertencimento. Acumular pode parecer traição a familiares que sempre enfrentaram dificuldades. A pessoa teme que o crescimento crie distância ou seja interpretado como superioridade. Para preservar o vínculo, mantém hábitos que reproduzem a mesma vulnerabilidade. Entretanto, lealdade não exige repetição de limites. É possível respeitar a origem, apoiar pessoas e construir uma situação diferente. A questão ética não é se você ultrapassará determinado padrão, mas como usará a capacidade conquistada e quais responsabilidades aceitará. Faça sua ficha de desprogramação. Registre a crença herdada, o custo que ela produz, a distinção necessária e a regra que orientará decisões futuras. Depois procure uma situação pequena em que possa aplicar a regra. Talvez seja falar de dinheiro sem pedir desculpas, apresentar um preço com clareza, recusar uma compra feita para manter aparência, estudar a trajetória de alguém próspero sem idealização ou admitir que deseja patrimônio. O objetivo não é amar dinheiro. É retirar dele um peso moral automático que impede a análise responsável. Também não substitua a condenação por idolatria. Riqueza não torna ninguém mais sábio, digno ou valioso. O patrimônio é uma ferramenta e um resultado. Seu uso revela prioridades, mas não mede a humanidade de uma pessoa. Essa sobriedade protege você de dois extremos: afastar-se de oportunidades por culpa e aproximar-se delas sem critério.
Uma mente milionária não precisa declarar que todo rico merece admiração. Precisa conseguir desejar riqueza sem acreditar que o desejo a transformará em alguém que despreza. Quando a ambição deixa de ameaçar sua identidade moral, sobra energia para a pergunta prática: o que sua agenda prova sobre aquilo que diz querer? Capítulo 6. Faça a meta aparecer na agenda. A agenda é um registro mais confiável de prioridade do que qualquer declaração. Alguém pode falar sobre independência financeira durante anos e nunca reservar uma hora para construir capacidade, revisar decisões ou testar uma ideia. Nesse caso, a meta ocupa a imaginação, não a vida. A prova de agenda corrige esse descompasso com um experimento simples de 7 dias. Escolha um resultado pequeno e observável que fortaleça competência, margem ou opções. Pode ser concluir uma amostra de serviço, mapear 10 contatos relevantes, estudar um tema e aplicar o aprendizado, revisar contratos e despesas, atualizar um currículo, organizar um portfólio ou conversar com 3 pessoas que conheçam um mercado. Em seguida, reserve blocos específicos. Não escreva quando sobrar tempo. Defina dia, horário e duração. Uma pessoa com responsabilidades intensas talvez disponha de 20 minutos em 4 dias. Outra poderá proteger 2 horas no sábado. O valor do teste não está no tamanho do bloco, mas na existência de um compromisso real. Antes de começar, retire obstáculos previsíveis. Separe materiais, avise quem precisa saber, silencie notificações e decida qual tarefa será feita primeiro. A mente gasta energia quando precisa escolher tudo no momento da execução. Preparação simples reduz a chance de que cansaço ou distração vençam. Durante a semana, registre presença e entrega. Presença significa ter comparecido ao bloco. Entrega é o resultado produzido. Os 2 dados importam porque alguém pode sentar-se durante horas e evitar a tarefa central, enquanto outra pessoa conclui algo útil em pouco tempo. Não exija produtividade perfeita. Procure evidência de que a meta recebeu espaço protegido. Imagine um homem aposentado que deseja transformar experiência profissional em uma atividade complementar. Ele passa meses assistindo a conteúdos, mas não consegue explicar qual problema resolveria para outras pessoas. Na prova de agenda, usa 3 manhãs para listar situações que dominou ao longo da carreira, escolher uma delas e conversar com 2 conhecidos. Nenhum dinheiro entra naquela semana. Mesmo assim, a meta deixa de ser uma fantasia genérica e começa a produzir informação. Uma trabalhadora mais jovem pode usar o teste para estudar uma ferramenta, criar uma demonstração e solicitar avaliação de alguém da área. O ganho principal também não será renda imediata, mas capacidade demonstrável. Ao final dos 7 dias, examine 3 perguntas. O horário escolhido era realista? A ação produziu algo que pode ser usado, mostrado ou decidido? Qual obstáculo apareceu mais de uma vez? Talvez a tarefa tenha sido ampla demais. Em outro caso, o problema será energia baixa, interferência familiar ou medo de expor um trabalho incompleto. Ajuste o sistema, não ataque sua identidade. Dizer, sou indisciplinado, encerra a investigação. Afirmar, o bloco das 10 da noite falhou porque chego exausto. Permite correção. Mude o horário, reduza a unidade de trabalho ou negocie proteção. Há também o risco contrário: ocupar toda a agenda com atividades relacionadas à meta e confundir sobrecarga com compromisso. A obsessão saudável não mede seriedade pela quantidade de horas sacrificadas. Avalia se o tempo empregado produz aprendizado, entrega, relacionamento ou decisão. 4 horas de pesquisa sem aplicação podem valer menos do que uma conversa de 20 minutos. Uma semana intensa que prejudica a saúde e cria abandono posterior pode render menos do que um padrão modesto mantido por meses. Por isso, acrescente um limite ao experimento. Determine quanto tempo será protegido e quanto continuará disponível para descanso, família e obrigações essenciais. O limite obriga você a escolher melhor. Quando tudo pode ocupar a noite inteira, a tarefa se expande. Quando existe uma hora, o essencial precisa aparecer. Repita a prova de agenda por 4 semanas.
sempre com uma entrega clara. A primeira semana revela atrito, a segunda testa ajuste, a terceira começa a formar ritmo, a quarta mostra se a prioridade cabe na vida real. Ao fim do ciclo, você terá mais do que intenção, possuirá um histórico de comparecimento, resultados e obstáculos. Esse histórico permite decidir se deve aprofundar, mudar a estratégia ou interromper uma atividade sem valor. O objetivo milionário ganha poder quando consegue disputar espaço com urgências sem transformar cada dia em batalha. A agenda não precisa ser dominada pelo dinheiro. Precisa conter uma faixa de tempo que o futuro não possa perder para o automático. Quando essa faixa existe e produz entregas, o desejo começou a adquirir peso no mundo. Capítulo 7. Trate seu tempo como capital. Pensar como milionário antes de ter dinheiro não significa imaginar carros, casas ou uma versão luxuosa de si mesmo. Significa compreender que tempo, atenção e energia são recursos que podem produzir capacidade futura ou desaparecer sem retorno. Dinheiro gasto pode, em certas condições, ser recuperado. Uma manhã entregue a distrações não volta. Isso não transforma toda hora em obrigação produtiva. Descanso, convivência e lazer preservam a pessoa que tomará decisões. A diferença está entre usar o tempo conscientemente e permitir que ele seja consumido sem escolha. Para enxergar essa distinção, crie um orçamento de atenção. Revise uma semana comum e separe as horas que não são negociáveis. Trabalho, deslocamento, cuidado de familiares, sono e necessidades pessoais. Depois, procure pequenos espaços controláveis. Talvez existam 4 períodos de 30 minutos, uma manhã livre ou apenas 20 minutos antes do início da casa. Não despreze blocos curtos. A pergunta não é quanto tempo uma pessoa ideal teria, mas qual parcela você consegue dirigir agora. Em seguida, avalie o retorno possível desse espaço. O primeiro retorno é capacidade. Aprender, praticar ou produzir algo que aumente o que você sabe resolver. O segundo são relações úteis, conversas em que informação, confiança e colaboração podem crescer. O terceiro são opções, ações que abrem caminhos, como pesquisar uma demanda, apresentar uma proposta, organizar documentos ou testar um serviço. Uma atividade pode gerar mais de um retorno, porém não precisa. O importante é saber o que está tentando construir. Observe o caso de alguém que passa 1 hora diária consumindo notícias econômicas porque acredita estar cuidando do futuro. Ao fim de meses, conhece opiniões, mas não tomou nenhuma decisão melhor. A informação produziu sensação de controle, não capacidade. Se parte desse tempo fosse usada para compreender uma ferramenta aplicável, conversar com profissionais ou revisar a própria estrutura financeira, haveria retorno mais claro. O problema não são as notícias, é o papel que elas ocupam. O mesmo vale para conteúdos motivacionais. Eles podem iniciar uma ação, mas tornam-se fuga quando substituem a ação. Tratar tempo como capital exige recusar certas atividades e a recusa costuma revelar identidade. Quem está acostumado a responder imediatamente pode sentir culpa ao proteger 1 hora. Alguém que mede valor pela disponibilidade aos outros talvez interprete limite como egoísmo. A mente milionária surge primeiro nessas recusas discretas. Não aceitar um compromisso sem avaliar custo, não prolongar uma conversa que consome energia, não comprar uma ferramenta antes de usar a anterior e não permitir que toda urgência alheia se torne prioridade própria. Nenhuma dessas decisões precisa ser fria. Limites podem ser comunicados com respeito. O ponto é impedir que a agenda seja administrada apenas por expectativas externas. Analise também o custo de recuperação. Uma atividade de 1 hora pode exigir mais 2 para que a mente retome concentração. Uma noite mal dormida pode reduzir a qualidade de vários blocos seguintes. Por isso, o orçamento não deve contar somente duração. Deve considerar o efeito completo. Algumas pessoas tentam criar patrimônio usando as sobras de uma vida exausta e depois concluem que lhes falta disciplina. Na verdade, falta capital de atenção. Recuperá-lo pode exigir sono, tratamento, divisão de responsabilidades ou abandono de compromissos que já perderam função. Esse trabalho parece distante do milhão,
mas determina a capacidade de executar qualquer plano. Escolha agora um bloco semanal e atribua a ele um retorno principal. Se a meta for capacidade, defina o que será praticado e qual evidência ficará pronta. Para relações, determine com quem falará e qual pergunta levará. Caso deseje opções, especifique a porta que pretende investigar. Proteja o bloco durante 4 semanas. Ao final, avalie o que foi acumulado. Não conte apenas horas. Conte entregas, contatos, decisões e novas possibilidades. O tempo tratado como capital não precisa produzir dinheiro imediatamente. Precisa deixar algo que continue existindo depois que a hora termina. Uma habilidade permanece, um trabalho pode ser mostrado, uma relação pode amadurecer e uma informação pode evitar erro. Quando sua agenda começa a acumular esses ativos invisíveis, pensar como milionário deixa de ser aparência. Torna-se a prática de converter a atenção presente em liberdade futura. Capítulo 8. Continue quando ainda não há prova. A fase mais perigosa de uma transformação não é o começo, quando existe entusiasmo, nem o resultado, quando a recompensa confirma o esforço. É o intervalo em que você trabalha e ainda não possui prova externa de que a direção dará certo. Nesse período, a mente antiga oferece interpretações rápidas. Isso não funciona. Você começou tarde. Pessoas como "você não conseguem" ou "é melhor voltar ao conhecido". Persistência útil não consiste em ignorar essas dúvidas. Consiste em separar 3 situações que parecem iguais, mas exigem respostas diferentes. A primeira é a ausência de resultado. Você executou ações adequadas, porém o tempo ainda pode ser insuficiente. Aprender uma habilidade, construir confiança, formar reputação ou encontrar clientes raramente acontece na velocidade desejada. Quando os sinais de execução são consistentes e o prazo ainda é razoável, a tarefa é continuar. A segunda situação é a ausência de evidência de execução. A meta ocupa pensamentos, mas faltam entregas, conversas, testes ou registros. Nesse caso, esperar mais não resolverá. É preciso reduzir a ação até que ela possa ser realizada e medida. A terceira é a existência de sinais de estratégia fraca. Você executa, coleta respostas e encontra o mesmo obstáculo relevante. Ninguém demonstra interesse. A habilidade não resolve o problema esperado, o custo é inviável ou as condições mudaram. Persistir sem revisar transforma a disciplina em teimosia. Crie o protocolo do período sem prova. Primeiro, defina um padrão mínimo. Ele deve ser pequeno o bastante para sobreviver a semanas comuns e significativo o bastante para gerar informação. Pode incluir 2 horas de prática, uma entrega, 3 contatos ou uma revisão semanal. Em seguida, determine qual evidência será observada. Não limite a avaliação a dinheiro. Respostas recebidas, qualidade crescente, velocidade de execução, clareza do público e repetição de pedidos também contam. Por fim, marque uma data de revisão. Antes dela, não abandone o processo por causa de um dia ruim. Ao chegar, não use motivação para evitar fatos. Imagine uma mulher que pretende oferecer um serviço baseado em experiência administrativa. Durante 3 semanas, publica mensagens genéricas e não recebe retorno. Ela poderia concluir que não existe demanda. Contudo, a evidência de execução é fraca. Não conversou diretamente com possíveis usuários, não descreveu um problema específico e não mostrou resultado. A correção não é insistir na mesma divulgação por 6 meses, nem desistir da ideia inteira. O próximo teste deve ser melhor. Agora considere alguém que conversa com dezenas de pessoas, apresenta uma oferta clara e descobre que o problema existe, mas o público não pagaria o suficiente para tornar o serviço viável. A informação pede mudança de cliente, formato ou proposta. A identidade permanece comprometida com criação de patrimônio. A estratégia particular pode morrer. Essa flexibilidade protege a obsessão. Quando cada plano se torna prova do próprio valor, qualquer revisão parece derrota. Uma meta forte precisa permitir que métodos fracos sejam abandonados. Durante períodos sem resultado, controle também a narrativa que compartilha. Falar sobre cada tentativa com pessoas céticas
pode multiplicar insegurança antes que existam dados. Isso não exige segredo absoluto. Escolha interlocutores capazes de distinguir risco de ridículo e crítica de desânimo automático. Ao mesmo tempo, não procure apenas quem concorda. Uma observação dura baseada em fatos vale mais do que entusiasmo vazio. O padrão mínimo ajuda nos dias em que nada parece acontecer, mas não deve transformar a vida em espera infinita. Use a data de revisão para responder. Houve execução suficiente? Que evidência apareceu? O que precisa continuar, mudar ou terminar? Registre a decisão. Assim, a mente aprende que persistência não é permanecer imóvel diante do mesmo muro. É manter o compromisso com a direção enquanto melhora a forma de avançar. O período sem prova testa menos sua capacidade de acreditar e mais sua capacidade de trabalhar sem aplauso, observar sem desespero e corrigir sem abandonar a identidade. Quem atravessa esse intervalo não recebe garantia de milhão. Recebe algo indispensável: continuidade inteligente. Capítulo 9. Proteja a meta sem romper seus vínculos. Uma meta ambiciosa altera relações antes mesmo de alterar renda. Quando você começa a recusar certos gastos, proteger horários ou falar sobre possibilidades diferentes, pessoas próximas podem interpretar a mudança como crítica à vida delas. Algumas tentarão ajudar com cautela legítima. Outras usarão ironia, culpa ou previsões de fracasso para restaurar o padrão conhecido. Proteger a meta não exige tratar todos como inimigos. Exige distinguir quem precisa de informação, quem merece participação e quem não deve receber acesso irrestrito ao processo. Comece pelo que precisa ser compartilhado. Decisões que afetam orçamento familiar, tempo comum ou responsabilidades devem ser conversadas com quem sofrerá as consequências. Obsessão não concede licença para agir unilateralmente. Explique a meta, os limites definidos e o tamanho real do experimento. Uma frase concreta reduz medo. Durante 4 semanas, usarei 2 horas no sábado e um valor que não compromete despesas essenciais para testar esta ideia. Isso é diferente de anunciar que toda a vida mudará porque você descobriu o segredo da riqueza. A precisão facilita apoio e permite discordância útil. Depois, identifique as conversas que enfraquecem sem acrescentar informação. Um colega que ridiculariza qualquer iniciativa talvez não precise conhecer cada etapa. Um parente que transforma toda tentativa em disputa pode receber apenas o necessário. Privacidade não é vergonha. É uma forma de evitar que um projeto frágil seja submetido diariamente a opiniões de pessoas que não compreendem o contexto. O mapa de proteção da meta possui 3 zonas. Na primeira ficam os participantes, quem compartilha responsabilidades, oferece competência ou possui direito legítimo de ser consultado. Na segunda estão os apoiadores, pessoas capazes de ouvir, fazer perguntas e fornecer perspectiva sem tomar a decisão por você. Na terceira permanecem os observadores, gente que pode conhecer resultados quando houver algo a comunicar, mas não precisa acompanhar cada dúvida. Colocar alguém na zona errada produz conflito. Excluir o cônjuge de uma decisão financeira relevante destrói confiança. Transformar um conhecido pessimista em conselheiro permanente destrói clareza. A culpa de ultrapassar o próprio grupo merece atenção especial. Crescer pode parecer abandono quando familiares e amigos continuam presos a dificuldades antigas. Para reduzir o desconforto, algumas pessoas escondem avanços, gastam o que acumulam ou recusam oportunidades. Chamam isso de lealdade. Contudo, repetir vulnerabilidade não melhora a vida de ninguém. Lealdade pode significar respeito, presença, ajuda dentro de limites e recusa de humilhar quem fez escolhas diferentes. Autoabandono é outra coisa. Impedir o próprio crescimento para que nenhuma relação precise adaptar-se. Imagine alguém que começa a ganhar mais e se sente obrigado a resolver todos os problemas familiares. Sem critérios, o aumento de renda cria novas dependências e elimina a margem recém-conquistada. A resposta não é fechar-se para todos. É decidir antecipadamente o que pode oferecer, em quais condições e até onde vai sua responsabilidade. Generosidade sustentável possui limite. Resgate permanente
pode impedir a autonomia dos dois lados. Também haverá relações que mudam. Algumas pessoas se afastam quando interesses e rotinas deixam de coincidir. Nem toda distância prova arrogância ou traição. Vínculos saudáveis suportam diferenças, ainda que precisem de novos formatos. Antes de romper, tente comunicar. Diga o que está protegendo, não o que os outros deveriam fazer. Preciso usar este horário no projeto provoca menos defesa do que vocês desperdiçam tempo. A meta é sua. Não a transforme em medida de valor para quem não a escolheu. Ao encontrar crítica, pergunte se existe fato aproveitável. Talvez a pessoa tenha percebido um risco real, uma sobrecarga ou uma promessa exagerada. Extraia a informação e descarte a humilhação. Obsessão madura não depende de aprovação, mas também não usa independência como desculpa para a surdez. Faça seu mapa. Escolha poucas pessoas para cada zona e estabeleça uma regra de comunicação. Decida o que será discutido antes de agir, quais resultados serão compartilhados e quais opiniões não orientarão seu próximo passo. Essa organização reduz conflito porque impede tanto exposição excessiva quanto segredo irresponsável. Construir riqueza pode ampliar sua capacidade de cuidar, escolher e contribuir, mas o processo exigirá relações capazes de conviver com limites. Você não precisa abandonar sua origem para deixar de repetir suas restrições. Precisa crescer sem usar o crescimento para diminuir ninguém, inclusive a si mesmo. Capítulo 10. Impeça a obsessão de virar compulsão. Uma meta financeira forte deve ampliar sua capacidade de escolher. Quando começa a estreitar a visão, esconder consequências e destruir limites, deixou de funcionar como disciplina e passou a agir como compulsão. A diferença não está na quantidade de ambição, mas na qualidade do controle. Obsessão saudável aceita fatos, preserva responsabilidades e permite revisão. Compulsão exige intensidade crescente, trata qualquer pausa como fraqueza e procura justificativas para riscos que antes seriam recusados. 4 sinais merecem atenção. O primeiro é o segredo. Você omite dívidas, perdas ou decisões de quem será afetado porque teme que a realidade interrompa o impulso. Privacidade protege um projeto. Ocultação transfere risco para outras pessoas. O segundo sinal é a deterioração dos limites. Sono, saúde, compromissos e recursos essenciais começam a ser sacrificados sem plano de recuperação. O terceiro é a urgência artificial. Uma oportunidade parece exigir ação imediata, mesmo quando você não entende o mecanismo, não verificou condições ou não pode suportar a perda. O quarto é a incapacidade de revisar. Toda crítica é interpretada como inveja, e cada resultado negativo gera a certeza de que falta apenas insistir mais. Crie guardrails da obsessão antes de enfrentar essas situações. Defina um limite financeiro para testes, um limite de tempo para jornadas intensas e uma lista de decisões que exigem conversa ou espera. Estabeleça também um sinal de interrupção. Dívida escondida, perda acima do valor previsto, prejuízo à saúde ou repetição de uma estratégia sem evidência suficiente. Quando o sinal aparecer, pare e examine. Parar não significa renunciar ao milhão. Significa impedir que uma tentativa destrua a capacidade de continuar. Imagine uma pessoa que encontra uma promessa de retorno extraordinário. A linguagem usada combina perfeitamente com seu desejo de mudar de vida. Ela pensa que hesitar seria voltar à mentalidade pequena. Essa interpretação é perigosa porque transforma a prudência em inimiga. A mente milionária não prova coragem entregando recursos a algo que não compreende. Faz perguntas, verifica incentivos, calcula a perda possível e aceita perder uma oportunidade que depende de pressa. Outro exemplo é o excesso de trabalho. Uma semana excepcional pode exigir esforço adicional, porém meses de privação reduzem julgamento e aumentam erro. Quando a pessoa mede compromisso pelo cansaço, começa a produzir sofrimento como evidência de valor. O patrimônio não precisa dessa prova. Precisa de decisões que possam ser repetidas. Use uma revisão mensal de limites. Pergunte se ainda está sendo honesto sobre resultados, se as pessoas afetadas conhecem os riscos, se o corpo suporta o ritmo
e se você consegue imaginar uma condição que faria mudar de estratégia. Caso a resposta seja negativa, reduza a intensidade antes de aumentar a ambição. Também observe a linguagem interna. Frases como "preciso recuperar agora", "não posso contar a ninguém", "esta é minha única chance" e "quem duvida não entende" indicam estreitamento. Troque urgência por procedimento. Levantar fatos, esperar o período definido, consultar alguém independente e comparar a decisão com o contrato inicial. Uma obsessão protegida por limites dura mais porque não depende de negar a realidade. Ela pode ser firme sem ser cega, ousada sem ser irresponsável e constante sem consumir toda a identidade. O primeiro milhão não vale a perda da pessoa que deveria administrá-lo. Capítulo 11. Atravesse perdas sem voltar à mente antiga. Uma perda financeira, uma tentativa frustrada ou uma mudança de trabalho pode despertar a antiga necessidade de segurança com força maior do que qualquer crítica. O perigo não está apenas no valor perdido, está na conclusão que a mente tenta produzir. Eu não deveria ter tentado. Essa frase transforma um resultado específico em sentença sobre identidade. Para impedir a regressão, use 3 movimentos: estabilizar, extrair informação e recometer-se. Estabilizar significa proteger o que ainda existe antes de reagir. Suspenda novas decisões impulsivas, calcule o impacto real e preserve necessidades essenciais. Quando há dívida, risco legal, saúde comprometida ou possibilidade de dano a terceiros, procure ajuda qualificada. O objetivo inicial não é recuperar rapidamente, é impedir que medo e vergonha ampliem o problema. Depois extraia a informação. O que aconteceu de fato? Qual hipótese estava errada? Houve falta de execução, risco ignorado, mudança externa ou expectativa de prazo irreal? Separe aquilo que você controlava do que não controlava. Essa distinção não serve para fugir de responsabilidade. Serve para descobrir o que pode ser corrigido. Se uma oferta falhou porque ninguém precisava dela, o aprendizado está no teste de demanda. Caso uma despesa inesperada tenha eliminado a margem, talvez a estrutura estivesse concentrada demais. Se o projeto foi abandonado por exaustão, o problema pode ter sido o ritmo. Cada resposta aponta para um ajuste diferente. O terceiro movimento é recometer-se, não necessariamente ao mesmo plano, mas ao contrato mental que orienta a construção de patrimônio. Escolha uma ação proporcional para retomar movimento. Reconstruir reserva, reduzir exposição, estudar o erro, concluir uma entrega menor ou testar outra abordagem. A ação precisa restaurar capacidade, não provar coragem. Imagine um trabalhador que utiliza uma parte limitada de sua reserva para oferecer um serviço e recebe pouca procura. Envergonhado, considera abandonar qualquer tentativa de autonomia. Ao analisar, percebe que construiu a oferta antes de conversar com possíveis clientes. A perda é real, porém não demonstra incapacidade permanente. O próximo passo pode ser entrevistar pessoas e testar uma versão menor. Em outro caso, alguém assume um risco que ultrapassa os limites definidos e perde recursos essenciais. Não convém suavizar o erro. O recomeço começa por reconhecer a quebra do contrato, reparar consequências e fortalecer guardrails. Perdoar-se não significa declarar que nada aconteceu. Significa usar responsabilidade para impedir repetição. Evite também a obsessão por recuperação. Depois de uma perda, oportunidades rápidas parecem especialmente atraentes porque prometem apagar vergonha. Esse é o momento de reduzir velocidade. O dinheiro perdido não cria obrigação de ser recuperado pelo mesmo caminho. Uma decisão futura deve ser avaliada por seus próprios méritos, não pelo desejo de voltar ao ponto anterior. Registre a experiência em 4 linhas: fato, impacto, aprendizado e próximo limite. Não escreva um julgamento sobre seu valor. Perdi determinado valor porque não verifiquei esta condição. Produz informação. Sou incapaz com dinheiro. Produz paralisia. A identidade milionária não se caracteriza por nunca errar. Revela-se na forma como a pessoa contém dano, aprende e retorna sem repetir automaticamente o padrão. Algumas perdas exigirão meses ou anos de reconstrução. Nesses períodos, o objetivo do milhão pode parecer distante.
Mantenha-o como direção, mas permita que a prioridade imediata seja recuperar base e capacidade. Voltar temporariamente a uma etapa anterior não é voltar à mente antiga. A regressão mental acontece quando você entrega novamente toda a autoridade ao medo, à aprovação ou à espera passiva. Enquanto fatos forem enfrentados e decisões conscientes continuarem possíveis, a transformação permanece. A antiga vida oferece conforto justamente quando avançar dói. Atravesse o revés sem fingir que ele é pequeno e sem permitir que ele se torne maior do que todo o futuro. Capítulo 12. Faça sua identidade funcionar sem motivação. Motivação pode iniciar uma mudança, mas não é uma fonte confiável de continuidade. Ela cresce depois de uma conversa inspiradora, diminui diante do cansaço e desaparece quando os resultados demoram. Uma identidade financeira nova precisa funcionar nos dias comuns, quando ninguém observa e a meta não provoca emoção. Para isso, substitua afirmações por evidências. Dizer, penso como milionário, possui pouco valor, se decisões repetidas ainda entregam autoridade ao impulso, ao medo ou à aprovação. Evidência é uma conduta que pode ser apontada, um horário protegido, uma despesa revista, uma habilidade praticada, uma conversa iniciada, um limite respeitado ou uma estratégia corrigida. Crie um sistema de evidências com 4 elementos. O primeiro é o padrão mínimo. Defina a menor ação semanal que mantém a construção viva, mesmo em períodos difíceis. Ela deve caber em sua realidade e produzir algum vestígio. Pode ser uma hora de prática, um contato relevante, uma revisão de decisões ou uma entrega pequena. O padrão não representa seu máximo, impede que semanas ruins apaguem completamente a direção. O segundo elemento é o registro de decisões. Anote somente escolhas que tiveram consequência. O que aproximou? Onde você manteve a base? Em qual situação se afastou e por quê? Um registro curto permite enxergar tendências que a memória distorce. Sem ele, uma pessoa pode sentir que não fez nada, apesar de avanços reais, ou acreditar que está comprometida enquanto repete os mesmos desvios. O terceiro componente é a revisão de falhas. Escolha um momento semanal e procure um obstáculo recorrente. Não revise a personalidade inteira. Investigue um comportamento específico. Se os blocos de estudo falham, examine horário, duração, clareza da tarefa e interrupções. Caso gastos impulsivos se repitam, identifique o contexto: cansaço, comparação, ansiedade ou facilidade de pagamento. A revisão deve terminar com uma mudança de sistema, não com uma promessa de força de vontade. O quarto elemento é o ajuste. Decida o que continuará, o que será reduzido e qual próximo teste merece espaço. Ajustes pequenos impedem que a rotina se transforme em ritual vazio. Imagine alguém que protege 2 horas por semana para desenvolver uma habilidade. Durante o primeiro mês comparece aos blocos, mas apenas assiste a aulas. A revisão mostra que existe presença sem produção. No ciclo seguinte, metade do tempo é destinada a criar uma amostra. A identidade não foi reforçada por pensar mais intensamente, e sim por melhorar a relação entre atenção e entrega. Outra pessoa registra várias decisões de economia, porém nenhuma ação de capacidade ou opção. O sistema revela uma identidade concentrada apenas em evitar perda. A correção pode ser reservar uma parte do tempo para construir, não somente proteger. A mente milionária precisa dos 2 movimentos: conservar base e ampliar possibilidade. Use evidências cumulativas. Uma decisão isolada não define você, mas uma sequência cria confiança interna. Ao cumprir o padrão mínimo durante 8 semanas, você deixa de depender da pergunta "será que consigo?" e passa a trabalhar com um histórico. Quando falhar, retome no próximo ciclo sem tentar compensar com excesso. A compensação dramática costuma produzir nova interrupção. Continuidade nasce de retorno rápido, não de perfeição. O sistema também deve registrar limites preservados, dormir o necessário, recusar um risco incompreendido ou conversar antes de afetar o orçamento familiar são evidências de identidade madura. Não conte apenas ações que parecem agressivas. Patrimônio exige proteção, e proteção exige julgamento.
Uma vez por mês, leia o contrato de obsessão financeira criado no início. A razão ainda é verdadeira? As decisões escolhidas continuam relevantes? Algum limite precisa ser reforçado? A prova comportamental evoluiu? O contrato não é um juramento imutável. Pode ser refinado quando a experiência entrega informação, desde que o refinamento não seja uma desculpa para reduzir a meta toda vez que surge desconforto. Com o tempo, a identidade passa a operar antes da revisão. Você percebe uma despesa incoerente, protege um bloco sem negociar consigo mesmo, ou interrompe uma estratégia ruim sem sentir que está abandonando o futuro. Esse automatismo não nasce de pensamento positivo. Surge da repetição consciente que, aos poucos, diminui o esforço necessário para escolher. A mente antiga não desaparece por completo. Em momentos de medo, ela ainda oferecerá segurança passiva, consumo compensatório e busca de aprovação. A diferença é que agora existe um sistema com evidências mais fortes. Você não precisa sentir-se milionário. Precisa continuar produzindo condutas compatíveis com a pessoa capaz de construir, multiplicar e preservar recursos. Quando a rotina sustenta essa conduta sem depender de entusiasmo, a transformação deixou de ser uma fase. Capítulo 13. O milionário nasce antes do primeiro milhão. O patrimônio confirma uma transformação, mas não informa sozinho quando ela começou. A mudança interna aparece antes, em sinais menos visíveis. Você consegue tomar decisões sem pedir permissão emocional a uma única fonte de renda. Protege a atenção para construir capacidade, suporta períodos sem aplauso, corrige estratégias sem abandonar a direção e preserva limites mesmo diante de oportunidades sedutoras. Nenhum desses sinais garante que o milhão chegará. Juntos, demonstram que a mente já não funciona apenas para receber, consumir e esperar. O primeiro sinal é a autonomia crescente. Você ainda pode depender de salário ou aposentadoria, porém não entrega a essa renda exclusividade sobre o futuro. Começa a criar margem, competência e opções dentro das condições reais. O segundo é a atenção protegida. A meta possui espaço na agenda e produz entregas, não apenas pensamentos. O terceiro sinal é capacidade ampliada. Ao longo dos meses, você sabe resolver mais problemas, comunicar melhor o próprio valor ou tomar decisões com maior qualidade. O quarto são limites preservados. Ambição não o obriga a esconder riscos, sacrificar saúde básica ou tratar pessoas como obstáculos. O quinto é persistência corrigível. Você continua quando falta recompensa, mas muda de método quando fatos exigem. Esses 5 sinais formam uma identidade verificável. Use-os para escrever uma declaração final que não dependa de adjetivos. Em vez de afirmar "sou uma pessoa rica", descreva compromissos. Construa autonomia sem destruir minha base. Proteja o tempo para aumentar capacidade. Examino decisões pelo efeito sobre margem e opções. Aceito corrigir estratégias. Não entrego meu julgamento à pressa, à culpa ou à aprovação. A declaração vale porque pode ser comparada com condutas. Quando houver distância, você saberá o que reparar. Talvez o número de 1 milhão pareça muito remoto, especialmente para quem começa tarde, possui renda limitada ou carrega responsabilidades intensas. Não use a dificuldade para inventar garantias, mas também não a transforme em autorização para passividade. O valor final depende de circunstâncias que nenhuma mente controla sozinha. A qualidade das decisões, porém, pode começar a mudar hoje. Essa mudança talvez produza patrimônio menor que o imaginado, mais segurança, melhores opções ou uma trajetória que alcance o objetivo. Em qualquer caso, a antiga dependência deixa de ser aceita como destino inevitável. Volte ao contrato inicial. Compare a razão escrita com as evidências acumuladas. O milhão ainda representa liberdade de escolha, proteção familiar, autonomia ou outro resultado concreto. As ações realizadas correspondem a essa função? Alguma parte da meta era apenas desejo de reconhecimento? Refinar o motivo impede que você alcance etapas importantes e continue sentindo-se governado por comparação. A mente milionária não é a que despreza quantias pequenas. Ela entende que cada recurso precisa receber função,
também não aguarda o patrimônio para agir com responsabilidade. Aprende a conservar, construir e decidir na escala disponível agora. Quem administra mal pouco dinheiro não se torna automaticamente sábio ao receber mais. Quem desenvolve julgamento em condições limitadas prepara uma base para responsabilidades maiores. O milionário nasce antes do primeiro milhão, nesse sentido preciso. A identidade, capaz de sustentar riqueza, precisa ser praticada antes que a riqueza exija sustentação. O nascimento não acontece em uma frase, numa manhã ou num momento de inspiração. Ocorre ao longo de decisões que tornam a antiga passividade menos confortável do que o esforço de avançar. Quando voltar a pensar pequeno, significa voltar a entregar seu tempo, sua ambição e suas opções ao automático. A mudança alcançou um ponto importante. A partir daí, o número permanece como alvo, não como salvador. Ele não abrirá uma porta mágica, apenas medirá parte do caminho construído por uma mente que aprendeu a escolher. A obsessão por se tornar milionário começa quando o objetivo deixa de ser entretenimento mental e passa a governar escolhas observáveis. Ela não elimina limites, não substitui competência e não oferece garantia contra perdas. Sua função é impedir que urgências, medo e aprovação decidam tudo antes que o futuro tenha a oportunidade de ser construído. Agora você possui um contrato, um filtro de decisões, um mapa de dependência, uma visão mais completa de segurança e um sistema de evidências. Nenhuma dessas ferramentas produz valor enquanto permanece apenas compreendida. Escolha uma prova para as próximas 24 horas. Não procure o gesto mais impressionante, procure a ação que confirma a autoridade. Reservar um horário, calcular sua posição atual, iniciar uma conversa, revisar uma obrigação, praticar uma habilidade ou estabelecer um limite. Escreva o que fará, quando começará e qual resultado ficará visível ao terminar. Depois, cumpra sem anunciar uma transformação grandiosa. O primeiro milhão, caso venha, será formado por recursos. A mente que pode construí-lo será formada por decisões. Talvez a antiga jaula continue ao redor por algum tempo, porque emprego, responsabilidades e condições externas não mudam de uma vez. Contudo, uma grade perde força no instante em que deixa de ser confundida com destino. A porta não se abre pela intensidade do desejo. Abre-se quando você assume a responsabilidade de atravessá-la, um movimento verificável de cada vez.